Mas vamos falar de Santos, Felipe, porque estava bastante animado ontem, apesar de todos os pormenores que envolvem o nome do Sampaoli, de ser uma coisa que poderia dar muito errado. Era um caminho também que poderia dar muito certo. Mas não vai dar certo nem errado, porque não vai acontecer. Quem soltou essa informação com absoluta exclusividade foi o principal setorista do Santos há muitos anos. Ele que deixou o setorismo do Santos ano passado para cobrir Seleção Brasileira e Corinthians e voltou esse ano, o Lucas Mussetti, que soltou um tweet no seu X, né? Dizendo que o Sampaoli não seria o técnico do Santos. Ele tem fontes diretamente do Sampaoli. E depois publicou isso aqui sobre o não de Jorge Sampaoli. O Santos não recebeu a recusa oficialmente, mas apurei com mais de uma pessoa que trabalha com o Sampaoli que a decisão será declinar. Essas pessoas dizem que a coletiva do Pedro Martins não foi decisiva. Eu não falei muito sobre essa coletiva, né? Se vocês quiserem eu posso entrar no mérito depois e tudo mais, mas enfim. Que eu também não falei nem lá no Vem Pro Peixão, mas apesar da dúvida sobre quem manda no clube atualmente, a motivação principal é desportiva. A equipe do Sampaoli, os seus auxiliares, avaliaram o elenco e entenderam que teriam pouco tempo de treinamento para conseguir resultados rapidamente. Santos é um lugar maravilhoso para ele, mas agora não é o momento. Ele quer retribuir todo o carinho que o torcedor tem e crê que seria difícil nas atuais circunstâncias. O Mussetti compartilhou um áudio no Instagram dele para os membros do canal dele que explica um pouco melhor essa questão. A partir do momento que o Sampaoli queria que o telefone dele tocasse, ele queria muito vir trabalhar no Santos. Segundo a apuração do Mussetti, estou me baseando tudo aqui na apuração do Mussetti. Ele torceu para o telefone tocar e quando o telefone tocou, ele foi ficou muito animado com a possibilidade de fechar. Só que aí, a partir da primeira conversa, que evoluiu bem, muita gente inclusive disse como um acordo encaminhado. O De Olho no Peixe, por exemplo, disse que o Santos estava encaminhado com o treinador. O episódio seguinte foi a coletiva do Pedro Martins, que deixou muito claro na coletiva que não tinha nenhum treinador avançado. E as informações aí do Felipe Mendes no Twitter é que o Mussetti não confirma os nomes, mas ele confirma que o Pedro Martins não estava participando da negociação. Quem estaria era o Marcelinho Teixeira, filho do presidente, e o Júnior Bozella, que é um deputado federal, cara, Ô, louco. que circula nos dias do Santos. É impressionante isso, é inacreditável Que como isso? o Santos hoje é Casa da mãe Joana. como é que o Marcelinho Teixeira, que não tem cargo nenhum estatutário, está negociando o Sampaoli e junto com um deputado federal que também não tem cargo nenhum no clube? Isso mostra como o Santos hoje é um clube que recebe tantos nãos. Porque é inacreditável o amadorismo desse clube mesmo. Mas enfim, aí o Mussetti disse que o Sampaoli apresentou todas as condições, que estava disposto a aceitar o salário que o Santos propusesse, que o Santos pudesse pagar, muito animado. Só que o segundo passo foi pedir aos seus auxiliares para avaliar o elenco. E os seus auxiliares voltaram com avaliações bem ruins com relação ao elenco do Santos, dizendo que é um elenco desequilibrado, um elenco que precisaria de muito tempo de treinamento, porque não é um elenco que pode ser reforçado agora, a janela só abre novamente em junho. O Sampaoli tem medo de... Cara, e assim, nessa onda de jogo quarto e domingo que vai começar agora do Brasileirão, se ele enfileira 4 derrotas seguidas, o trabalho dele começa a ruir. Então ele não quer se queimar com a torcida, que tem um carinho enorme por ele. E aí os caras disseram pro técnico, falaram, não recomendamos que você pegue esse trabalho. E ele teria acatado a recomendação dos auxiliares e, segundo a informação ainda do Mussetti, o Santos não deve se reunir com ele hoje, porque o Santos está focado na partida contra o Atlético Mineiro, hoje na Vila Belmiro, 9h30 da noite. Neymar vai ser titular, o Santos vai ser comandado pelo César Sampaio. E
teria uma reunião marcada para amanhã, e quando o Sampaoli oficialmente comunicaria o clube que não teria mais interesse. E aí, cara, assim, com isso, algumas coisas precisam ser ditas. Primeiro, o homem que montou esse elenco estava detonando todo mundo ontem. E aí eu pergunto, eu preciso passar pelo Pedro Martins, que estava ontem a mídia esportiva, santista ou não santista, quase que inteira. Desculpa o palavreado, desculpa se tiver mulheres aqui, desculpa minha mãe que assista a live, mas a imprensa estava batendo punheta para a entrevista coletiva de Pedro Martins. Não tem outra, eu não consigo descrever isso de uma outra maneira. A imprensa estava se masturbando para a coletiva de Pedro Martins, dizendo, meu Deus, 48, esse cara é maravilhoso, esse cara, olha, está falando as verdades que não são faladas. E aí vamos com calma, tá? Eu vou explicar. Vamos com calma e eu vou explicar. Não dá, velho. O Pedro Martins falou algumas coisas que são absolutas verdades, com relação ao modus operandi do Santos, com relação ao apego pelo passado. Aqui a gente sempre fez assim, nunca vai mudar. Só que essas são coisas, assim como quando ele fala da receita, que o Santos, os outros times hoje são mais organizados, os outros times hoje têm poder de receita maior, os outros times fazem contratos melhores. E a galera se masturbando para essas declarações, como se ele fosse o baluarte da verdade, sendo que são coisas que qualquer santista que acompanha o clube, pelo menos há 3, 4 anos, sabe disso de cor e salteado. Sabe que o Santos é isso? É essa várzea completa de cor e salteado. Não é à toa que quando eu gravo o vídeo lá com o Edu no Vem Pro Peixão, quando você olhar no canto superior da tela, tem um carimbo lá, SAF no Santos. Por que tem SAF? Por que a gente pede SAF no Santos? Porque a gente sabe que o clube está jogado às traças, gerido por pessoas incapazes há mais de 10 anos, desde que o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro ficou doente, deixou o comando da equipe, do clube, passou Gílio Rodrigues, um golpista, passou Modesto Roma Júnior, que, com todo respeito, eu não vou falar o que eu penso, mas que esse aí não sei onde tá. Mas passou José Carlos Pérez, que foi empichado, passou Orlando Rolo, que foi preso pela Polícia Federal, passou o Andrés Rueda, que rebaixou o clube, e agora voltou para a família Teixeira, que se perpetuou no poder nos anos 2000, mudando o estatuto para ter reeleição infinita e tudo mais. Então, assim, e que teve as suas contas reprovadas em 2009, só foram aprovadas porque ele entrou na justiça comum, né? Porque dentro do clube, dentro dos processos legais dentro do clube, as suas contas de 2009 foram reprovadas, e se mantivessem assim, ele não poderia, por estatuto, sequer ter concorrido às eleições de 2023. Então, o Santos está na mão dessa gente, e todo mundo sabe disso. O Pedro Martins falar isso não diz nada para mim. A pergunta que eu faço é, o Pedro Martins, ele é o cara por mais que ele identifique essas questões, estando lá dentro, ele é o cara para melhorar o clube, para transformar o clube? Um cara que contrata o Pedro Caixinha, um cara que diz agora que o Santos tem toda a calma para contratar treinador, mas que quando estava na pré-temporada foi contratado no sábado, na sexta-feira, perdão, e no domingo já tinha acertado com o treinador. Por que ele acertou com o treinador 2 dias numa pré-temporada que você tinha o estadual para disputar? Você podia pensar muito mais. E agora que o time tem quarta e domingo no Campeonato Brasileiro, cujo último campeonato que disputou caiu, ele não quer pressa. As coisas têm que ser feitas com calma. Um cara que traz o Pedro Caixinha, que avaliza o Pedro Caixinha com um currículo pavoroso do Pedro Caixinha, e eu posso falar muito bem porque eu disse isso desde o primeiro dia, e eu fui não só cancelado, mas eu fui xingado, eu fui ameaçado, eu fui alvo de vagabundos, filhos de uma puta no Twitter, em bando, que me atacaram por apenas dizer o óbvio, que o Caixinha é um treinador horroroso. E sempre foi um treinador ridículo. Que ano passado eu vi o time dele, o Carille, engolindo o time dele na semifinal do Campeonato Paulista. Com um time de Série B na mão. Né? Na Arena Corinthians. Não era nem na Vila Belmiro o jogo.
Então, assim, um cara que traz o Pedro Caixinha, um cara que monta um elenco com talvez a maior folha salarial, talvez não, certamente a maior folha salarial da história do Santos, que trouxe agora a contratação mais cara da história do Santos, que é o Roleiser. Um cara que monta um elenco desse, que passa pela comissão do Sampaoli e diz que não tem qualidade, um cara que é demitido do Botafogo, pediu para sair acordo, mas as informações que ele seria demitido. O cara que foi demitido da SAF do Cruzeiro, do Ronaldo, o cara que não deixou legado por onde passou. Um cara que é filho de quem é. Pesquisem quem que é o pai do Pedro Martins, pesquisem qual que é a história do pai do Pedro Martins no PT, pesquisem qual que é a relação hoje entre o pai do Pedro Martins e o Reinaldo Carneiro Basso, presidente da Federação Paulista. Pesquisem quem que desce de helicóptero em pleno CT na Vila Belmiro quando quer se reunir com o Marcelo Teixeira. Aí eu pergunto, por que o Pedro Martins está lá? Ele reclamou da política do clube, que é viciada, ele só está lá por conta dessa mesma política viciada. Se não fosse a política viciada, o Pedro Martins jamais teria chegado no Santos, porque ele não tem currículo, não tem capacidade, ele não tem nada, não tem carreira, não tem absolutamente nada para chegar falando o que ele falou ontem, jogando o clube pra merda no mercado, que a gente sabe que é verdade, mas ele não é um dos nossos para poder falar isso. E não é o cara preparado para mudar isso. Pelo contrário, quem estava negociando o Sampaoli não era ele, era um deputado federal e o filho do presidente que não tem cargo no clube. Como é que um CEO permite que um CEO sério permite que o clube negocie um treinador pelas suas costas e se mantém no cargo? Se ele é bom, tinha que pedir para sair. A entrevista ontem deveria ser um pedido de demissão. Se ele fosse bom, ele falava tudo o que ele falou e fala: não tenho condições de trabalhar nesse clube, por isso peço demissão. Não vai fazer isso, porque não é um cara... Não é, ele é mais do mesmo. Fica na garganta com aquele discurso Faria Limer, que faz com que a imprensa abaixe as calças e se masturbe por ele. É isso. É isso. Desculpa, eu quero que se foda. Eu não tô na Globo, eu não tô no SBT, eu tô no meu canal aqui, eu falo desse jeito. Você gostou, você fica. Se não gostou, você vaza. Eu não vou ter meias palavras aqui. Eu não vou ter meias palavras aqui. Eu não tô na TNT, eu tô no meu canal, caralho. Calma, cara. Entendeu? Então é o seguinte, tem essa questão. Aí, depois dessa coletiva desastrosa, o técnico, que era o único cara que, porra, a gente falou aqui, quem que deu certo no Santos nos últimos tempos? Técnicos que tiveram a chave do vestiário. Só assim dá certo num clube onde a politicagem manda. Como é que o Cuca chegou na final da Libertadores no Santos com um monte de salário atrasado? Sabe como que o Cuca era chamado? Isso é informação. Pelos jogadores de presidente. O Cuca era chamado de presidente pelos jogadores. Ele fechou a chave do vestiário. O Sampaoli fez o sucesso que fez porque ele fechou a chave do vestiário. Aí vai um cara, uma almofadinha que nem barba na cara tem, aparece na coletiva e fala: não vamos entregar a chave do Santos para ninguém. O Santos não tem que entregar a chave para ninguém. Irmão, você não sabe nada do que é o Santos. Você está há 3 meses no Santos. Você não sabe nada de futebol. Sua carreira é nula. Sua carreira é nula. Você não sabe nada. E aí, a imprensa atua dessa maneira, né? Porque é isso. A imprensa adora discursos. Na prática, pouco se olha. Mas é isso. E aí, com a coletiva, embora a informação do Musetti seja que a coletiva não teve um peso decisivo no não do Sampaoli, eu duvido, porque os caras não vão falar isso, mesmo em off. Como é que um técnico que não vai ter ingerência sobre um clube que ele conhece muito bem, que ele trabalhou durante uma temporada inteira, ele sabe a várzea que é, ele vai querer trabalhar no clube sabendo que agora vai ter que obedecer um cara que não tem nem barba na cara, chamado Pedro Martins, cujo currículo é nulo. Ele não vai. Então, na minha opinião, a entrevista do Pedro Martins ontem fez com que o Santos perdesse sim. Foi um dos fatores que fez com que o Santos perdesse sim a oportunidade de trazer o último treinador que deu certo de verdade nesse clube. Se vai dar certo ou não vai dar certo, ele falou, inclusive, que o Santos não pode viver de nostalgia. Que o Santos eu digo o Sampaoli, segundo as informações que eu tava lendo aqui,
Ele alegou que recusou o Santos depois de fazer uma análise minuciosa sobre o elenco e sobre o momento do clube. Exatamente. Então, acho que ele analisou o que cerca o clube do campo, o administrativo, o social, o barulho que vem do conselho, de pessoas que cercam o presidente. Ele falou, se eu ficar uma semana eu vou querer bater em todo mundo. Exatamente. E aí isso colabora com a entrevista que, assim, desculpa, se o Santos fosse um clube sério, o Santos teria demitido o Pedro Martins ao vivo. Teria chegado um cara lá e falado assim, por favor, se retire, o senhor está demitido, na frente de todo mundo. É isso que deveria acontecer. Quem o senhor pensa que é pra falar isso? Entendeu? Então, assim, o que você fez? Eu acho que ele jogou no ventilador, O que você fez por esse clube? O que você trouxe por esse clube? O senhor queria manter o Caixinha. O treinador horroroso, o senhor trouxe o Caixinha. Quem é você na fila do pão para falar sobre as mazelas do Santos que todo mundo já sabe, todo mundo conhece? Falou nada de novo, absolutamente nada de novo, mas foi punhetado pela geral. Beleza. Aí o Santos não tem o Sampaoli mais. Beleza, o Sampaoli recusa o Santos. Depois das recusas de Dorival Júnior, de Tite e de Luiz Castro. Depois das recusas, do começo do ano, do mesmo Luiz Castro e do Quinteiros, que preferiu, o cara preferir para esse Grêmio, cujo elenco é uma piada, do que ir para o Santos, mostra o que é o Santos hoje. O Grêmio, que é um clube muito mais organizado, um clube que as dívidas são muito inferiores, um clube que tem hoje uma estrutura para se trabalhar, um CT muito melhor do que o do Santos, mas com todo respeito, o elenco do Grêmio hoje, na minha opinião, você pode discordar, é inferior ao do Santos. E não tem o Neymar. Tudo bem que na época da negociação com o Quinteiros, o Santos também não tinha. Mas o Quinteiros disse sim pro Grêmio em 2 minutos. Pro Santos negociou 1 mês com o Galo para dizer não. Talvez lá no Grêmio o cara tenha paz, né? Então, cara, o cara tem paz para trabalhar. Então isso mostra, Felipe, onde o Santos está hoje. O Santos está jogado às traças. E hoje a salvação do Santos é um Zé Ruela que não tem trabalho em lugar nenhum. O que esse cara vai fazer? Eu não, assim, ainda que o diagnóstico dele em parte esteja correto, eu não vejo nele capacidade para mudar isso. E aí a pergunta que eu faço é, depois de tantos nãos, o Marcelo Teixeira humilhado, e o Santos humilhado em praça pública, recebendo não de todos esses treinadores, inclusive do Dorival, que é um treinador que deveria agradecer ao Santos por ter colocado ele no cenário nacional, lá atrás. Foi o Santos o primeiro time. Ele fez um bom trabalho na 2ª divisão no Vasco, mas no Santos que ele apareceu para o Brasil de fato e não tem nenhum carinho. Que saiu da seleção em baixa e foda-se, não quero pegar. O Santos recebe. O Tite, beleza, nunca gostou do Santos, sempre falei isso aqui. Mas o Santos recebe não desses. Mas esses caras não vão pegar o Santos por gratidão, velho. Então, cara. São profissionais, mano. Exatamente. Então, olha só. Que hoje o Santos não é profissional e não é atrativo para ninguém. Exatamente isso. E aí o que vai... Foda falar isso, mas é a verdade. E aí tem gente dizendo, não, vai atrás do Crespo. Você acha que o Crespo, depois de ver a lista de treinadores que disse não pro Santos, vai dizer sim? Agora esquece. Óbvio que não, o Santos vai ter que baixar agora o seu sarrafo muito. O Santos vai ter que contratar agora um treinador de um outro patamar. Não sei se de um outro nível. Às vezes você encontra um treinador de um outro patamar, mas cujo nível... Vou dar um exemplo aqui. Quando o Inter foi buscar o Roger Machado no Juventude. Ele não estava no patamar do Tite, não estava no patamar do Sampaoli, não estava no patamar do Dorival. Hoje ele está, através do próprio trabalho. Mas ele, quando estava no Juventude, ele não estaria no Juventude se ele estivesse nesse patamar. Então, às vezes, você pode encontrar um técnico de um outro patamar que faça um bom trabalho. Mas a gente tem que se lembrar que a gente está diante de uma gestão que adora um escudo. Então, eu não consigo esperar nada diferente dessa gestão de ver Fernandos Dinizes ou Manos Menezes à frente desse clube, pelo perfil deteriorado dessa gestão. E aí você fala, tá, mas você faria o quê? E aí, tudo isso para chegar nesse ponto. O técnico que eu, Rodolfo, conversaria para ontem, se chama Léo Condé. Está no Ceará fazendo... Ontem envolveu o Vasco e o Santos perdeu. O Ceará jogou uma ótima partida. O Ceará está muito bem no campeonato. O Léo Condé pegou o Ceará do Wagner Mancini na Série B ano passado, lá embaixo, e conseguiu classificar para a 1ª divisão. O Ceará foi campeão cearense esse ano em cima do Vojvoda.
na final contra o Fortaleza e tá fazendo um ótimo início de Campeonato Brasileiro. Nem o Léo Condé eu tenho certeza que aceitaria o Santos. Eu acho também não. Nem o Léo Condé eu tenho certeza Hoje o Santos é mais estável e mais profissional que o Santos então, para se trabalhar. Mas é um cara que eu tentaria. O Léo Condé, pra quem não se lembra, por exemplo, ano retrasado, foi campeão da Série B com Vitória. E foi campeão baiano com o Vitória em cima do Rogério Ceni, já na SAF do Bahia. Um cara que ficou em quinto para subir com o Sampaio Corrêa, que hoje está na terceira divisão, só não subiu porque tinha Vasco, Cruzeiro, Grêmio e Bahia na segunda divisão. Os grandões subiram, mas ele ficou uma posição para subir, né? E teve aquele jogo depois com o Vasco no final ali e tudo mais. Então, assim, é um treinador que tem uma história interessante de times menores, é verdade, mas é um desses treinadores de um patamar hoje abaixo que tem demonstrado trabalho que pode surpreender. Se vier com o Diniz, se vier com o Mano Menezes, ou se vier com o Carpini, com todo respeito, cara, tem que cair todo mundo. Isso que eu ia te perguntar. Você acha que depois dessa negativa do Sampaoli e dessa entrevista do Pedro Martins aí, que jogou Acho que ele quis jogar um pouco, sei lá, cara. Fiquei com a impressão de que ele jogou a merda no ventilador, assim, de tipo, já tá de saco cheio, viu a merda que é o clube. Ele, beleza, faz parte, como chegou ao clube, etc. Mas imagino que o cara deve ter visto lá e falou, meu, vou falar isso aqui tudo e se o presidente quiser me mandar embora, foda-se. A real é essa. E diante de tudo isso, você acha que por essa negativa do Sampaoli, por esse momento ainda que a gente imaginou que estaria melhor aí com a vinda do Neymar, etc, que ainda não se provou em nada dentro de campo, você acha que diante dessa negativa o Santos é um candidato a lutar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, diante do técnico que pode vir, já dada a negativa de tantos técnicos bons? Como eu disse, o Internacional fez o melhor segundo turno do campeonato passado, trazendo um treinador que estava num outro patamar, mas que era muito bom. Então vai depender muito... Mas o Roger é melhor que o Léo Condé, né? Cara, quando a gente olha para os trabalhos do Roger antes do Juventude, a gente fica com muita dúvida disso, né? Porque o Roger treina... O Léo não passou por time grande ainda, então, né? Exatamente. O Roger tinha passado e demitido de todos. Mas tinha feito um bom trabalho no Palmeiras ali, tinha feito um bom trabalho no Fluminense. Se fosse bom, eu tinha ficado. Todo respeito. Se fosse bom mesmo, eu tinha ficado. Você sabe disso. Tinha sido testado já. Não, testado. O que não significa nada. Testado e dispensado, né? Tanto que o Renato melhora muito o time do Roger Machado e leva o time ao título da Libertadores. Mas assim, se o Santos tiver uma boa escolha de treinador agora, se o Santos for inteligente, se o Santos não for na escolha óbvia ou na escolha para ser o cara mais escudo, etc., o Santos tem boa chance de fazer um bom campeonato, que eu continuo achando o elenco do Santos interessante. Desequilibrado, é verdade, mas com possibilidades, principalmente através de uma janela, com 2, 3 contratações pontuais, principalmente para lateral direita, zaga e volância, a depender também do nível que o Zé Rafael vai voltar, que eu acho que o Santos pode fazer um campeonato de primeira página, se tiver um bom trabalho, eu não tenho dúvida disso. O elenco não é ruim. Independentemente do Neymar ficar ou não, tá? Agora, se o Santos trouxer o Diniz, por exemplo, aí assim, pra mim, a chance de cair é gigante. E o Diniz, se chegar, não termina o primeiro turno. A gente sabe muito bem disso. Não termina o Campeonato Brasileiro. Aí o Santos vai começar naquela cartilha do rebaixamento. De mudar treinador. Exatamente. De pressão da torcida, de quebra-quebra, de escândalo no administrativo, e blá, 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 blá. Aí, irmão, aí é bi-rebaixado. Não tem jeito. Deixa eu ler um superchat aqui, senão vai sumir da tela. O Edmond Júnior disse, Rodolfo, ele jogou a merda do ventilador pra jogar a torcida contra a gestão. A torcida está contra a gestão, cara. Não precisa dele fazer isso. A torcida pede SAF todo dia. Todo dia, cara. Ele talvez tenha sacrificado o cargo pra queimar a diretoria. Então ele vai ficar? Ele tá lá. Se ele fez isso, ele vai ser mantido no cargo? Por que ele tá no Santos ainda? E ele não vai pedir demissão pra não perder a multa. Vai esperar ser mandado embora pelo Marcelo. Então que mande embora logo. O pistoleiro na frente da casa do Rafael Veiga disse.
Grande nome. Respeito sua opinião, mas você enxerga um bom elenco existente? Eu enxergo. Com o Neymar hipotético, a realidade de hoje é brigar pelos 45 pontos. Pode ser. Assim, pode acontecer, mas eu acho que se isso acontecer é muito mais pelo contexto do clube do que propriamente pela qualidade do elenco. Eu não acho esse elenco ruim que vocês acham, sinceramente. Kaique Nunes, Santos só volta a ser grande quando virar um alvinegro, ser vendido aí pra PIF. Negro. O Eric mandou, Rodolfo, respeito muito a opinião de vocês, mas se você acredita que o Léo Condé consegue trabalhar no Santos nessa bagunça, é o melhor elenco desde 20. Cara, assim, é uma questão. Um cara sem peso chegando lá numa bagunça dessas, não há hoje, o Santos não está diante de nenhum treinador que vai chegar e vai ser certeza. Só que o Santos tem que apostar em alguém. E aí eu apostaria em quem eu tenho visto um trabalho melhor dentro das 4 linhas. Porque assim, pra mim, e eu sempre falei antes até do São Paulo, quem era o cara diante dessa politicagem do Santos? Tá acostumado com politicagem, tá acostumado a lidar com um vagabundo, tá acostumado a, inclusive, a dar a mão pra vagabundo e beijar rosto de vagabundo, como fez com o Marco Paulo Del Nero, né? É o Tite, cara. Era o Tite, esse era o cara pra fechar o grupo, pra acalmar todo mundo, pra fazer o jogador correr por ele, pra aplicar aquela sua... Como é que é? Ele fala daquela... Não é hierarquia. A meritocracia, etc e tal. Ele seria o cara para assumir o Santos, para fazer um bom trabalho, não visando esse ano, visando uma preparação, de repente, de um projeto esportivo para 2026, uma Libertadores de 26, alguma coisa assim. Porque o Santos voltou da Série B, o normal de um time que volta da Série B é brigar para não cair no ano seguinte. Normal. Então, assim, o Tite pra mim seria o nome ideal, mas o Tite não quer o Santos. Hoje, os técnicos que querem o Santos estão lá embaixo. O Eliseu Jóvio disse aí, ó, Big Phil, curte? Cara, Felipão no Santos. Se você apontasse uma arma na minha cabeça e dissesse Diniz, Mano Menezes e Big Phil, eu dormia com Big Phil abraçado, assim. Roçando no bigode dele, assim. Ele tá sem bigode agora. Então não. Eu só contrataria se ele voltasse com bigode. A área dela vencedora é com bigode. Ele foi na revista Placar lá da entrevista. Teria que estar no contrato. Sem bigode. Tá parecendo uma ratazana, assim. Então. Ó, o Oswaldo de Sá, sou corintiano e eu acho o elenco do Santos muito mais equilibrado do que o do meu time. É porque, o Oswaldo, a galera olha, tabela, o resultado da última semana. Qual que é a análise geral do torcedor para elenco dos rivais, etc. É uma coisa meio... Eu conheço esse elenco bem porque eu cubro essa porra todo dia, eu tenho um canal do Santos, eu amo essa merda e já cansei de acusar aqui o Santos de ter elencos horrorosos, horríveis. Então não é... Pelo amor de Deus, falar que é clubista, pelo contrário. Eu adoro me sentar o rei quando tem que soltar. Só que assim, o elenco não é essa coisa horrorosa toda que as pessoas enxergam. Com todo respeito, é uma loucura falar isso. O Bruno Tataglia, repassando o dinheiro que eu ganhei mentindo pro Google Opinion Rewards. Bom dia, camarada. Se o César ganhar 2 jogos seguidos, ameaça a efetivação, bicho, hoje como a coisa tá lá, tudo pode acontecer. Seria um escárnio, né? Imagina, técnico do Santos, César Sampaio, um escárnio. Mas, hoje em dia, cara, pra não ter o Diniz, até a esposa do César Sampaio. Se contar a esposa do César Sampaio ou o Diniz, é a esposa do César Sampaio. A minha avó, qualquer um é melhor que o Diniz. Só isso. O Diniz não pode aparecer na Vila Belmiro. Se o Diniz aparecer na Vila Belmiro, eu não respondo mais por mim. Aí, irmão. Aí assim, o canal Vem Peixão vai virar um inferno. Vai virar um inferno. Não. Mas assim, cara, eu vou perseguir geral essa gente. Carros serão incendiados. Eu vou perseguir geral essa gente. Só isso que eu falo, entendeu? Então é isso. Eu falei tudo que eu tinha pra falar sobre o Santos, desabafei. 40 minutos aqui e vamos que vamos, porque tem outros assuntos. Eu falei do Santos, falei ontem aí. Desculpa além de ter pedido sua opinião, ter chamado, Felipe, mas eu tava engasgado. Você merece desabafar aí. Você não falou no seu canal, fica à vontade aqui. O canal também é seu, é nosso. Sobre o Santos, cara, eu falei ontem aqui, e um dos meus argumentos, podem voltar aí no vídeo ou na live, foi esse. De que
imaginaria que o Sampaoli não aceitaria e que seria um risco ele aceitar diante dessa ebulição que é o Santos aí, desse caldeirão de incompetência que é o clube que, na minha opinião, por mais que tenha um elenco que eu também concorde, que não é ruim, que não é o elenco de 2023, por exemplo, que o Santos caiu, o elenco desse ano, mesmo sem o Neymar, é um time que dá pra brigar ali por oitavo, sétimo Dá lugar, pra com caralho. com um trabalhinho bem feito, com um treinador que consiga potencializar algumas peças ali. O Santos consegue fazer um campeonato de meio de tabela pra cima, na minha opinião. Mas, diante de tudo isso que você desabafou aí, cara, é importante olhar sim pra permanência na Série A, cara. Ah, é Claro. cedo, Felipão. A gente tá em 16 de abril, tem o Super Mundial, tem a parada, bababá, bababá. O campeonato acaba só 21 de dezembro, você já tá falando em rebaixamento? Sim, cara. Sim. Um clube que tá bagunçado politicamente, que não dá estrutura pros seus profissionais, que não tem estrutura técnica pra você trabalhar. O Neymar teve que voltar e falar: caralho, o mesmo chuveiro que eu tinha quando eu jogava aqui tá aqui ainda. Pelo amor de Deus, gente, o que aconteceu? O pai do Neymar tem que reformar a vila. O Marcelo ficar prometendo que vai sair a arena, que vai sair e não sai nunca. Enfim, promessas e promessas. Cara, o clube tá, de novo, fadado a lutar contra o rebaixamento. A lutar contra o rebaixamento, porque esses caras vão tomar decisões corretas de trazer um bom treinador? Eu teria muitas e muitas dúvidas se eu Não, fosse Santista, quem estaria desesperado. vai passar pelo Pedro Martins. Você tá mentindo. O cara que traz o Pedro Caixinha não dá. É foda. A gente tá fudido, cara. Pô, aí você vai confiar no filho do presidente pra ligar É, pro Sampaoli e falar: fala, Sampa, quer vir treinar aqui o Santos, irmão? Pô, você foi mal bem em 2019. É isso que virou o Santos. é isso. É isso, pô. Aí É você vai isso. falar: não, mas não vai lutar contra o rebaixamento. Cara, se continuar nessa toada e trouxer um Diniz da vida, um Ariel Holan da vida, um gringo ruim, a chance de dar merda é muito grande, Muito cara. De grande. novo, a chance do Neymar pular fora aí no meio do ano, quando acabar o contrato dele, Eu é já gigante. diria que a chance hoje do Neymar ir embora é de 90%. E aqui o César Augusto fala: Rodolfo, você notou que o Neymar pai não tem mais se vinculado à imagem dele com o clube? Fomos humilhados pela dobradinha, Galo e Carille, agora com Pedro Martins e Caixinha. Marcelo Teixeira é um câncer pro Santos. Eu cansei de falar isso. Cansei de falar isso. E claro, cara, é tipo igual. Tinha um monte de ministro bolsonarista no início do governo, né? Aí veio a pandemia, a galera que era técnica séria pulou fora. Então, assim, o Neymar pai já sacou o que é ficar embarcando no barco do Marcelo Teixeira. Já pulou fora. Eu duvido que o Neymar renove o contrato. Eu duvido. Hoje, eu duvido. Hoje, pra mim, o Neymar tem mais 10, 11 jogos por fazer. Se ele conseguir se manter inteiro, vai fazer e vai picar mula. E não duvido do Neymar ir pra outro time no Brasil. E não vou criticar se ele for pro Flamengo. Não vou criticar. Não Eu vou acho que ele não criticar. faria isso, não. Não Mas faria isso. se ele fizer, eu não vou criticar. Não vou criticar, porque o Santos hoje é um clube amador. O Santos é uma várzea. O Santos hoje é um clube que desrespeita o seu torcedor. Há muitos anos. Há muitos Não anos. é hoje, né? Não é de Faz hoje, tempo já. desde muito tempo.